Florianópolis discute as diretrizes da educação básica para todo o país. Prefeito da capital anuncia medidas para equilibrar as contas do município, vivendo e aprendendo a rotina dos alunos acima de 60 anos que participam de um curso de computação para poderem se comunicar melhor. Ano passado, quando eu comecei, eu não sabia nem como ligar o computador, né? Hoje não, através do CAT, através do professor, que é muito legal com a gente está aprendendo, para mim, está sensacional. Dedicação aos animais, veja como estão sendo cuidados os 12 pinguins que saíram da Argentina e foram resgatados em Santa Catarina. E no futebol, a vitória do Joinville contra o Goiás. O tricolor, mesmo com essa vitória, o Band Cidade desta quarta-feira já está no ar. Olá, boa noite. Florianópolis recebeu durante 2 dias professores e especialistas para debater sobre a Base Nacional Comum Curricular. O encontro serviu para avaliar a segunda versão do documento que vai definir os direitos e os objetivos da aprendizagem dos alunos da educação básica. Até agosto, a Base Nacional Comum Curricular recebe as últimas alterações no texto por parte dos estados. E essa foi a vez de Santa Catarina apresentar sua contribuição. O que vai sair no final desse evento é um relatório que mostra os pontos de atenção em que os especialistas que vão escrever a terceira versão definitiva devem olhar. É uma contribuição de Santa Catarina para o documento nacional. A realização dos seminários estaduais atende ao Plano Nacional de Educação, que estabelece a necessidade da implantação de uma base curricular comum em todas as etapas da educação básica no Brasil. A União, os estados e os municípios são os responsáveis pela implementação. Para os especialistas, uma base curricular comum traz benefícios para estudantes e professores. Com ela, um aluno do Nordeste, por exemplo, recebe a mesma base educacional de um estudante do Sul. A gente pode apontar que todos os países que têm um documento que uniformiza o ensino dessas crianças são aqueles países que apresentam os melhores índices em educação, diferentemente do Brasil, que sim tinha documentos, mas não tinha uma proposta uniforme. É claro que se obedece às singularidades de cada município, de cada estado, suas questões culturais, que não se está se falando aqui na base. Isso fica para os currículos. Para os professores, a base é atualizada e traz mudanças significativas no processo de ensino-aprendizagem. Eu acredito que esse documento venha contribuir muito no dia a dia do professor. Por quê? Porque hoje a nossa área do conhecimento, a área das ciências da natureza, ela ainda é trabalhada de uma forma muito tradicional, muito fechada, muito por caixinha. E o documento justamente vem contribuir, fazendo com que o professor tenha mais liberdade e possa considerar a realidade do aluno. A Base Nacional Comum Curricular deve reduzir as desigualdades na educação em todo o país. E o Estado deve ganhar com as alterações futuras. Santa Catarina vem despontando com bons índices na educação brasileira. Mas é preciso entender que os índices do Brasil não são os melhores. E nós precisamos qualificar cada vez mais a educação. Esse é um país que cresce, que se desenvolve. Santa Catarina tem sim o que aportar para o resto do país, mas também tem que olhar para si e ver naquilo que ela pode ainda melhorar. Menos isolamento e mais atividade. Assim é a rotina dos alunos acima de 60 anos que participam do curso de computação no CAT, Centro de Atenção à Terceira Idade, em São José. Dona Justina começou as aulas em setembro do ano passado e já fez grandes descobertas no mundo virtual. Ano passado, quando eu comecei, eu não sabia nem como ligar um computador, né? Hoje não, através do CAT, através do professor, que é muito legal com a gente está aprendendo, para mim, está sensacional. Assim como ela, mais 80 idosos aprendem aqui que o computador não é um monstro de 7 cabeças. E mesmo com alguma dificuldade, seguem em frente para estarem conectados. Seu Eli frequenta o curso há 1 semana. Primeira vez que eu tive contato com o computador foi aqui com o Gabriel. Eu não entendia nada. Agora eu já estou aprendendo a ligar,
abrir ele, já aprendi isso tudo agora, né? E agora estou fazendo a pesquisa aqui, que hoje é a nota do dia. O curso dura o ano inteiro, com aulas 2 vezes por semana. O primeiro passo é se familiarizar com o uso do mouse. Tudo bem didático e com paciência. A gente sempre procura começar pela parte que eles têm mais dificuldade, que é justamente o uso do mouse, por exemplo. O uso do mouse existe toda a questão da coordenação, e daí a gente procura estar sempre trabalhando ali com alguns jogos que exigem você estar clicando, então exercitando também a memória, né? E daí você já vai exercitando o uso do mouse. Depois a gente começa a parte da digitação, que é bastante importante, eles gostam muito. A parte da acentuação gráfica, colocar em negrito, itálico, sublinhado, centralizar o texto, como salvar um texto. Isso tudo é coisa que para eles tem bastante dificuldade no começo, mas depois com o tempo vai melhorando. Integração nas redes sociais, programas de edição de textos, jogos e pesquisas na internet fazem parte da lista das preferências desta turma. Pesquisa sobre plantas medicinais, receitas que eu adoro muito, né? Cozinhar, fazer doces, sobre flores também. A partir do momento que eles aprendem a usar, aí eles começam a perceber a importância e a magnitude que aquilo pode ter para eles. Por exemplo, tem gente que gosta de ver receitas, né? Outros já gostam de pesquisar sobre costura, outros já gostam de entender o que está acontecendo na atualidade, pesquisando notícias. E isso é bastante gratificante para mim, como professor, em ver o conhecimento que eu transmiti para eles sendo convertido em algo que eles vão usar. E depois do intervalo, um negócio que cresce mesmo em tempos de crise. Brechós tem sido a opção de quem quer vender algo e também de quem quer comprar itens com preços mais acessíveis. E foi apresentado hoje o projeto para a obra da Ponte da Barra da Lagoa, em Florianópolis. O DEINFRA apresentou hoje o projeto para a obra da Ponte da Barra da Lagoa, em Florianópolis. Na reunião, representantes da comissão formada para acompanhar a obra na Ponte da Barra da Lagoa avaliaram o novo projeto apresentado pelo DEINFRA. A ideia é dar andamento à obra, que está parada desde o ano passado. Agora sim, essa comissão vai convocar a comunidade e apresentar a modificação do projeto, para ver se ela aprova, e aí sim a possibilidade da obra continuar. A construção da ponte sobre a SC 406 no Canal da Barra deve beneficiar, além de moradores e comerciantes, os turistas que passam pelo local para conhecer as belezas da ilha de Santa Catarina. É fundamental que essa obra saia, mas de maneira a dar segurança às pessoas que vão utilizar essa ponte, né? Principalmente essa nossa comunidade da Fortaleza, já que hoje são 1.500 pessoas, 15 pousadas, então o acesso a ela tem que ser bem estudado para dar segurança às pessoas que utilizam. A quinta-feira vai ser de tempo seco, com predomínio do sol na maioria das regiões. Na Serra, o amanhecer ainda deve ser com frio e temperatura negativa nos pontos mais altos. Na Grande Florianópolis, Oeste e Planalto Norte, dia ensolarado e máxima chegando aos 17 graus. No sul do estado e litoral norte, quinta-feira também de tempo bom, com termômetros marcando até 18 graus. Já no Vale do Itajaí, sol entre nuvens e máxima de 19 graus. Roupas, calçados, produtos para colecionadores. Tudo pode render um bom dinheirinho. Para os brechós, a crise não atrapalha. A crise tem batido a porta de muitas empresas, mas existe um setor onde ela ainda não chegou. Com o dinheiro contado para chegar no fim do mês, o consumidor vai aos poucos, substituindo os produtos novos pelos usados. É aí que os brechós entram na história. Este aqui só tem artigo feminino: roupas, bolsas, sapatos, bijuterias e objetos de decoração. Do ano passado para cá, o movimento subiu 30%. Todas as peças são higienizadas antes de serem colocadas à venda. As mais em conta saem a R$10. Tem vestido de alta costura por R$60. Mas se engana quem pensa que tudo é baratinho.
Quem quiser levar para casa este casaco de pele vai ter que desembolsar R$500. Você não pode menosprezar o poder de compra de um cliente. Porque é engano você achar que uma pessoa que procura o brechó são pessoas de um poder aquisitivo baixo. A Rose tem o brechó há 11 anos. Abriu mão da estabilidade de um emprego com carteira assinada para ter o próprio negócio. Um espaço democrático que atende a todas as idades e bolsos. Ela acredita que cada peça tem uma história que se renova com cada dono. Quando você tem tempo de perguntar para a pessoa que está vendendo, né? E ela te conta, você viaja junto, né? Olha, esse vestido eu fui num casamento, né? Isso aqui foi para um aniversário. Nossa, é isso aqui. Daí eu fico viajando junto com a pessoa. Na loja que a família da Paola tem há mais de uma década, as vendas também cresceram. Eles se especializaram no ramo infantil. Até chegar às prateleiras, tudo é limpo e higienizado. Além do brechó, trabalham com peças novas, mas em tempos de crise, são as usadas que movimentam o negócio. As pessoas ultimamente têm procurado por artigos seminovos por questão mais de economia. Graças a Deus a gente tem tido bastante movimento e a gente trabalha bastante com indicação de pessoas e o movimento tem aumentado bastante. Além da questão econômica, o comércio de seminovos pode significar também uma ajudinha extra ao meio ambiente. Os produtos são utilizados pouco tempo, então eles são reaproveitáveis com mais facilidade. E depois do intervalo, as notícias do futebol. A Chapecoense vai encarar o Atlético do Paraná na Copa do Brasil com um time misto. Já o Joinville, mesmo com a vitória contra o Goiás, continua na zona do rebaixamento. Futebol, a luta contra a degola. O Joinville vence mais uma diante do torcedor, mas ainda continua na zona do rebaixamento. Uma estreia quase perfeita para um zagueiro de 38 anos. Fabiano Heller, no seu primeiro jogo pelo JEC, já pegou a faixa de capitão. Mais do que isso, logo no primeiro jogo, Fabiano Heller fez a festa da torcida. Aproveitando o passe de Rafael Donato, ele abriu o placar na arena contra o Goiás. O segundo gol foi parecido. Rafael Donato ajeitou e dessa vez Bertotto estufou a rede. Depois do baque inicial, o Goiás tentou responder. O Esmeraldino até criou algumas oportunidades, mas não aproveitou. No segundo tempo, o Joinville chegou perto do terceiro gol em pelo menos 2 jogadas. Nessa, o Fernando Viana deu um lindo passe. O Everton Silva cruzou e por muito pouco o atacante do JEC não conseguiu desviar para o gol. Mas a estreia de Fabiano Heller no JEC não seria perfeita. Nos minutos finais, o árbitro marcou o pênalti dele em cima de Marcão. Daniel Carvalho bateu e diminuiu. Joinville 2, Goiás 1. Tem muita coisa para melhorar, tem gente boa para chegar, então nós vamos crescer. Temos agora 10 dias para trabalhar. O Criciúma, com um novo auxiliar técnico, tem desfalques para o jogo contra o Paraná na sexta-feira. Mas a equipe já tem algumas opções. Passando por uma sequência ruim no campeonato, 5 jogos sem vencer, algumas mudanças devem ocorrer para a próxima partida no Criciúma. Por enquanto, as certezas são que Elvis e Alex Maranhão estão fora, ambos suspensos com o 3º cartão amarelo. O atacante Roberto, recuperado de lesão, pode voltar a ser uma opção contra o Paraná. E no banco de reservas, devido a um problema de saúde, Griso assume o lugar de Cavalinho como auxiliar técnico para o restante da temporada. Uma parceria entre 2 ex-jogadores do Tigre e que conhecem muito bem o sabor das vitórias com a camisa tricolor. A dupla fez parte da equipe campeã da Copa do Brasil em 91. Eu tenho esperança que a gente consiga, que o fator da minha presença ali também contribua de alguma forma para que também que seja pé quente, que a gente consiga já vencer o Paraná aí.
Faltando 3 partidas para o final do primeiro turno, o Avaí já faz as contas para saber quantos pontos precisa para conseguir o acesso à Série A. Na partida contra o Oeste, todo mundo comemorou o gol do Tatá, que havia acabado de entrar no lugar do Alemão. Mas o que muita gente percebeu também é que o Alemão, quando saiu, demonstrou que não tinha gostado nada da substituição. Teve muita gente que me perguntou, pô, você ficou chateado, você tem alguma coisa com o Tatá? Pô, não tem nada com o Tatá. O Tatá vem todo dia comigo pro treino, mora no mesmo condomínio que eu, então, pô, fiquei feliz pra caramba, tanto que fui lá pro banco, cumprimentei o Silas, o banco inteiro. Eu fiquei chateado, como eu falei, pelo gol ter sido do meu lado, mas nada com o Silas, nada com o Tatá, nada com o grupo. Foi uma substituição que resultou positivamente pro time dentro de campo, então eu fiquei muito feliz. Explicado o descontentamento, o Alemão resolveu abrir o jogo da matemática havaiana. Na coletiva de imprensa, o lateral falou sobre uma conversa que teve com o técnico Silas, sobre a pontuação que o Avaí precisa fazer para subir para a Série A. Nós precisamos fazer 44 pontos para subir, né? Acho que com 64 sobe. Então vai ser uma média aí de 1,8 pontos por partida, mais ou menos. Então a cada 6 pontos tem que fazer praticamente 4. Sabemos que é muito difícil, mas sabemos que o nosso grupo tem qualidade para isso. Com 20 pontos na classificação, o Avaí ainda tem 3 jogos para disputar nesse primeiro turno. São 9 pontos em disputa. Pelas contas do Silas e do Alemão, se conquistar 6 pontos, o Avaí estaria na média. Mas o ideal mesmo seria fechar o primeiro turno com quantos pontos, Alemão? Eu acho que, como você falou, pô, são 3 jogos, se nós chegar a 29, melhor, né? A Chapecoense joga amanhã à noite pela Copa do Brasil contra o Atlético Paranaense em Curitiba. O Verdão entra em campo com um time misto e deve ter o retorno do goleiro Danilo. Amanhã é dia de Copa do Brasil. Competição diferente, Chape diferente em campo. Caio Júnior deve ir para o jogo com uma equipe alternativa. E Danilo, que tinha perdido espaço para Marcelo Boic no gol do Verdão, deve ter mais uma oportunidade. Ninguém tem cadeira cativa, principalmente na Chapecoense, por isso que a Chapecoense vem se mantendo na Série A, fazendo bons campeonatos, né? O clube tem que sempre estar acima de qualquer jogador e é difícil, né? Você ficar de fora, mas eu estou trabalhando forte para quando ter minha oportunidade de novo, voltar bem. E se um time diferente vai a campo, também vai encontrar elementos diferentes do outro lado. O gramado sintético da Arena da Baixada é um deles. Eu acho que é um jogo totalmente diferente, né? Competição diferente, gramado diferente também, né? Acho que nenhum de nós aqui jogou num campo sintético, semi-sintético, né, que dizem. Mas tem tudo para ser um grande jogo, não sabemos nada deles ainda, como vai ser o time deles, se vão jogar com o time titular, nós também não sabemos também, o Caio vai passar pra gente, né, hoje e amanhã. Mas esperamos fazer um bom jogo. E você vai ver a seguir, o prefeito da capital anuncia medidas para equilibrar as contas do município. E ainda, como vivem e são tratados 12 pinguins que saíram da Patagônia e foram resgatados em Santa Catarina. O prefeito de Florianópolis apresentou medidas para equilibrar as contas do município hoje. Junto com o secretário da Fazenda, o prefeito da capital esclareceu detalhes sobre o projeto de lei que foi encaminhado à Câmara de Vereadores e que trata da previdência dos servidores municipais. O documento, que deve ser votado nesta quinta-feira, trata da migração de 1.142 servidores do Fundo Financeiro para o Fundo Previdenciário. Dar ao servidor mais estabilidade no recebimento dos seus benefícios, de tratar todos os servidores de maneira igual. Não pode ter aposentado de primeira e de segunda classe. É o passo inicial para a gente também terminar bem esse ano. O secretário da Fazenda explica que a Previdência de Florianópolis é dividida pelos 2 fundos, o financeiro e o previdenciário. Um deles, o financeiro, é composto por servidores admitidos na prefeitura até 2009 e está com o caixa zerado e com um déficit de 5 milhões de reais. Já o outro, previdenciário, é composto por servidores após 2009 e tem um superávit de 3 milhões de reais.
A migração é necessária para equilibrar as contas da prefeitura. Equilibrando os fundos, não fazendo o que a prefeitura tem que sacar recursos imediatos do seu caixa e trazendo outras medidas complementares no futuro que vão dar sustentabilidade perene para o regime de previdência público de Florianópolis. Outra medida diz respeito a mudanças na CONCAP. O prefeito já anunciou o plano de demissões voluntárias e prevê mais de 200 inscrições. Além disso, há um planejamento para a cobrança da taxa de lixo ser anexada na conta de luz e não mais no IPTU. Eu acredito na CONCAP pública. Acho que ela presta um grande serviço à cidade, com grande qualidade. Mas ela precisa caber dentro do orçamento municipal, precisa ter práticas menos paternalistas do que tem hoje e precisa se modernizar. O IPTU tem... 12 pinguins que estavam de passagem por Santa Catarina estão em tratamento em Florianópolis. Todos os anos eles saem da Patagônia e das Ilhas Malvinas com destino ao litoral paulista. Mas nem todos conseguem chegar ao destino e acabam sendo encontrados nas praias de Santa Catarina. Atualmente, 12 pinguins estão em Florianópolis recebendo cuidados especiais. E eles são pinguins jovens, nenhum deles tem mais de 1 ano de idade. E é a falta de experiência que faz com que eles fiquem fracos e debilitados e acabem parando a viagem migratória em Santa Catarina. Aqui no centro de reabilitação, eles ficam em média 1 mês até terem condições de voltarem para o mar. Nesse período, eles passam por uma série de exames. É preciso, inclusive, enfrentar a agulha para a coleta de sangue. Os resultados podem garantir que os animais estão bem de saúde. Mas depois da agulhada, tem a recompensa. Peixes fresquinhos de lanche garantem a recuperação do peso. Recebem uma papa de peixe, né, porque eles eles são tão fracos que não conseguem digerir o alimento. E depois que eles ficam mais fortes, a gente entra com o peixe inteiro para alimentação e depois é só engordar o animal. E tem ainda um banho de piscina para relaxar, nadar um pouquinho e alinhar a plumagem. Arícia veio de São Paulo passar as férias da faculdade e está ajudando no tratamento dos pinguins. A futura veterinária aprende na prática a cuidar destes simpáticos bichinhos. Que a gente sempre fica lá no elo da cadeia, a gente às vezes perde, sabe, a gente não sabe como é que é. Então foi muito legal, principalmente porque são bichos extremamente carismáticos e muito legais de trabalhar, assim, tá sendo incrível. Os pinguins de Magalhães podem ser vistos no litoral catarinense até o mês de setembro. Se ele parar na areia e não conseguir retornar água por conta própria, a gente pede que pegue o animal com o auxílio de uma toalha, porque eles podem bicar, a bicada dói, e coloque numa caixa de papelão. Por quê? Porque eles estão com frio, então tem que manter o animal aquecido. A expectativa é de que os 12 pinguins que estão hoje no Centro de Reabilitação de Animais Silvestres sejam soltos no próximo mês para poderem pegar a corrente migratória de volta e encarar, fortes e saudáveis, os mais de 3.000 quilômetros mar afora. E uma última informação, a Secretaria Estadual da Agricultura e Pesca acaba de informar que já estão liberados o cultivo e o consumo de moluscos em todo o litoral catarinense. E o Band Cidade de hoje fica por aqui, vem aí o Jornal da Band. Uma ótima noite para você e até amanhã.